Alfa 19, o encontro diário da redação de informação, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20 horas, a atualidade em destaque com aqueles que fazem o acontecimento. A greve continua, a greve dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas na Suíça teve início no dia 29 de agosto. 3 partidos, pelo menos, já interpelaram o governo, não foi o PS, PST e Bloco de Esquerda, interpelaram o governo, mas por enquanto não houve resposta qualquer. Com o despesamento de Cristina Semblano, mais muito boa tarde. Boa tarde, Adilson Silva, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa. Ora, a Cristina Semblano, precisamente o Bloco de Esquerda já tinha interpelado verbalmente no dia 25 de agosto, antes mesmo Efetivamente, no âmbito de uma audição parlamentar, no dia 25 de agosto, o Bloco de Esquerda já tinha questionado o Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Foi-lhe referido que o Governo que iria encetar negociações com os sindicatos representativos dos trabalhadores, mas passado 3 semanas, nós constatamos, o Bloco de Esquerda constatou a total incapacidade e, eu diria mesmo, vontade do Governo de resolver a situação e, por conseguinte, colocou uma questão escrita ao Governo, diria mesmo 5 questões, porque foram 5 as perguntas que ele colocou. Mas a esse propósito, Cristina Semblano, durante alguns instantes vamos falar precisamente com as perguntas que foram feitas diretamente ao Governo. Entretanto, há que referir que a imigração portuguesa na Suíça continua, nomeadamente no primeiro semestre deste ano, mais 12%, 240... E se nós compararmos com 2009, portanto, nós passamos, segundo a mesma fonte, no período homólogo, passamos de 210 mil portugueses em 2009 para 245 mil atualmente. Em 2 anos, a população portuguesa na Suíça aumentou de 35 mil pessoas. Ora, com efeito, nesta situação, nós sabemos que, evidentemente, os portugueses têm muitos atos consulares a tratar, quando nasce uma criança, por exemplo, e por aí afora. Significa que o Governo não está atento a estas questões, e já lembro, desde o dia 29 de agosto, que não é possível fazer qualquer ato consular na Suíça? Exatamente, não se pode obter um passaporte, não se pode fazer um pedido de passaporte, não se pode registrar um filho que nasce, não se pode pedir uma autorização para viajar. A greve afeta todos os consulados e delegações diplomáticas de Portugal na Suíça, a saber, a Embaixada de Portugal em Berna, a missão de Portugal junto da ONU em Genebra, os consulados de Genebra e Zurique e também os escritórios consulares em Sion e Lugano. E, no entanto, se um português telefonar para um número de emergência, é enviado para um outro escritório, para uma outra instituição, é obrigado a acreditar naquilo que lhe diz a mensagem telefónica, ele desloca-se para uma delegação e percorrerá centenas de quilómetros para encontrar a porta fechada. São situações, e também sobre esta questão o Bloco de Esquerda interpelou o Governo. Ora, Cristina Semblano, entretanto, há que referir que os trabalhadores precisamente foram para a greve porque há uma perda das remunerações devido à diferença cambial e não só, devido igualmente aos cortes orçamentais feitos aos funcionários de Estado, e como disse um sindicalista, que é o Jorge Ludo, que é o secretário-geral do STCDE, se os países têm problemas com os câmbios, os trabalhadores também. Exatamente, os trabalhadores também. Portanto, houve um corte. Os trabalhadores da Suíça foram submetidos, como os outros trabalhadores consulares e das missões diplomáticas, a um corte de salário de 10%, o corte orçamental, decidido no âmbito do Orçamento de Estado, mas a esse corte juntaram-se quebras salariais resultantes das variações de câmbio. Quer dizer que o franco suíço tem-se apreciado relativamente, tem-se tornado uma moeda refúgio relativamente ao euro e ao dólar. O salário dos trabalhadores está fixado em euros, é convertido em francos suíços, portanto eles têm uma quantidade de francos suíços cada vez menor. E nós temos hoje atualmente na Suíça trabalhadores consulares e das missões diplomáticas que estão a receber 2.600 francos suíços com rendas de casa de 2.300 euros. Quer dizer que estão perante a opção, ou paga a renda de casa e não como, ou como e deixo de pagar a renda de casa. Isto já sem falar nos problemas escolares, dos filhos, do material escolar, etc. Estamos nesta situação. Ora, o Governo português, para além do profundo desrespeito que o Governo português, falta de respeito que o Governo português mostra para com os trabalhadores das missões diplomáticas e dos consulados na Suíça, ele está a mostrar uma profunda falta de respeito pela comunidade portuguesa, que, como o Artur Silva referiu, é uma comunidade extremamente importante e que está a recrudescer, que está a aumentar cada vez mais. Nós sabemos que o fenómeno dos novos imigrantes não é novo, ele já existe há vários tempos e nós, Bloco de Esquerda, falamos bastante disso durante a campanha eleitoral, mas agora efetivamente está-se a tornar cada vez mais importante com as consequências das medidas da austeridade na economia. Portanto, o Governo português está a manifestar uma profunda falta de respeito pela comunidade portuguesa na Suíça. E eu diria que neste momento em que estão constantemente a sair portugueses de Portugal
Portugal, para a Suíça e para outros países, mas falemos da Suíça na medida em que estamos agora a tratar de um problema da Suíça, os nossos consulados deviam, pelo contrário, integrar estruturas de acolhimento dos novos imigrantes que chegam. Ora, não só isso, mas inclusivamente a documentação básica, como um passaporte, como um bilhete de identidade, como autorização para viajar, os novos imigrantes, os antigos e os novos imigrantes, não vão poder obter nas circunstâncias atuais. Lembro que uma delegação dos sindicatos, uma delegação dos trabalhadores em greve, uma delegação do sindicato foi recebida pelo gabinete da ministra dos negócios estrangeiros Suíça, e que até agora o governo português parece não estar muito interessado pela resolução do conflito. Isso é tanto mais, é um tanto estranho da parte dos nossos governantes, estes como os antigos, que sempre vieram cá para fora fazer grandes discursos, dizer que Portugal que era um país moderno, falar no número de telemóveis detidos em Portugal, sem nunca falar, é evidente, nas assimetrias económicas e sociais profundas que existem em Portugal. É estranho que que governos quiseram sempre dar uma imagem de Portugal que não coincide, pelo menos em grande parte, com aquilo que é, estejam a aceitar que haja trabalhadores a trabalhar em países a receber abaixo do limiar da pobreza, segundo as normas económicas e sociais em vigor nesses países. Com efeito, aliás, é que referir que o salário mínimo também na Suíça não é respeitado. Rapidamente, Cristina Semblano, talvez resumidamente avançar os nossos ouvintes o essencial das perguntas que foram feitas ao Governo na Assembleia da República. São 5 perguntas, eu não as vou enumerar todas, mas o Bloco de Esquerda questionou o Governo para saber qual a sua opinião sobre as reivindicações dos trabalhadores dos serviços consulares e diplomáticos, que medidas é que ele pretendia implementar para levar a cabo, para resolver o problema das variações cambiais. Bastava fixar, isso é o que estou a dizer, bastava fixar um câmbio fixo, não é? Ou então, em caso de revalorização a partir de um certo montante, dar compensações salariais. O que é que motivou o silêncio do Governo perante a difícil situação que a comunidade portuguesa está a atravessar na Suíça? Que garantias dá o Governo aos portugueses residentes na Suíça para a resolução do problema? E, enfim, finalmente acabei por enumerar as 5 questões colocadas pelo Bloco de Esquerda. Como é que o Governo explica que haja um número de emergência consular que envia os portugueses ao engano para serviços que estão encerrados e obrigar os portugueses a fazer deslocações bastante importantes para chegar aos sítios, aos locais e bater com o nariz na porta. Cristina Semblano, resta-nos 2 minutos. O Bloco de Esquerda... Exatamente, eu queria aproveitar esses 2 minutos, Artur Silva, para falar na incongruência, na falta de sensatez destas medidas. Não é destas medidas, é desta ausência de medidas para resolver o conflito, quando paralelamente, aliás foram entregues no mesmo dia questões ao Governo pelo Bloco de Esquerda, no que diz respeito a uma vontade de mudança das instalações da Embaixada da Turquia, portanto em Ankara. O contrato, se mudar as instalações atualmente, isso significa que se vai denunciar o contrato porque o prazo está previsto para o ano. O Estado português será obrigado a pagar uma indemnização de 40 mil euros ao senhorio. O custo da mudança das instalações representa 80 mil euros, já estamos em 120 mil euros. E sabemos também, o Bloco de Esquerda soube que a Embaixada de Portugal em Turquia estava a dirigir os estrangeiros que necessitavam de vistos para vir para Portugal, estavam a dirigir para o Consulado da Hungria. E isso representa uma perda de emolumentos de 100 mil euros. Então a questão que se coloca é a seguinte: como é que se estão a gerir os fundos públicos? É normal que se estejam a pedir sacrifícios à população portuguesa, que estejam a implementar medidas de austeridade todos os dias, que tenham trabalhadores consulares e das missões diplomáticas a ganhar abaixo do limiar da pobreza na Suíça? Cristina Semblano, muito obrigado. Evidentemente que agora aguardamos também a resposta do Governo relativamente a isto e voltaremos ao assunto em função como as coisas também evoluírem. Cristina Semblano, lembro, representante do Bloco de Esquerda aqui em França, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Alfa 19, o encontro diário da redação de informação, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20 horas, a atualidade em destaque com aqueles que fazem o acontecimento.